Nosso grande professor, querido professor Misael Montenegro, que hoje é o convidado do ESA Live, um professor que dispensa apresentações, festejado, posso dizer que uma das maiores autoridades em direito processual no nosso país. Quero falar, professor, que é uma honra muito grande para a Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, aqui da OAB Goiás, recebê-lo em nosso estado, ainda que virtualmente, porque sentimos recebendo nossos convidados aqui, professor, como se aqui estivesse com possibilidade de a gente emprestar a esse momento todo o carinho que o povo goiano tem a fama de ser tão acolhedor, tão bom recebedor, e pode ter certeza que desde já fica o convite para, passada toda essa confusão, essa pandemia, voltar a Goiás de forma física, né? Seja muito bem-vindo, professor. Rafael, muito obrigado, viu, pelo seu convite. Você não imagina a saudade que eu tenho de Goiás, do povo de Goiás. Já estive várias vezes na sua terra, proferindo palestras em várias instituições de ensino. E aí eu lhe digo, eu é que preciso lhe agradecer pela oportunidade que, mesmo virtualmente, tenho de conversar com você e com o pessoal aí dessa terra tão maravilhosa, com esses advogados, quase 50 mil, eu acho, né, inscritos já em Goiás. Você já tem aí um público muito grande de advogados e é um prazer conversar para a gente trocar ideias nesse momento tão difícil para a advocacia. Bacana. Nós já entregamos, professor, olha que interessante. Nós já entregamos a carteira da OAB de número 60 mil, né? Passamos o número 60 mil para o registro de ordem, mas não temos, como todos sabem, 60 mil ativos, né? Não é essa a conta automática que a gente tem. Ativos a gente está com um pouco mais de 40 mil, devemos estar hoje em torno de 42 mil advogados ativos, efetivamente ativos aqui no estado de Goiás. O que é um número, se a gente for parar para pensar, bastante significativo para um estado relativamente pequeno, não em sua importância e amor, mas em sua extensão e população, né? E, de fato, nós temos que um dos estados que tem a advocacia mais estudiosa do país. Tanto que, pelo menos é esse o feedback que eu recebo das escolas, o público da advocacia junto à Escola Superior de Advocacia, o público da advocacia aqui nos cursos, nas pós-graduações, é um público sempre muito presente. Então nós temos uma advocacia muito interessada e que se atualiza bastante, e isso nos dá satisfação de levar para todos eles aí esse momento. E nesse período de advocacia se atualizar, me parece que nada mais interessante do que as atualizações online, as lives, os cursos. Essa semana mesmo está acontecendo um congresso incrível, né, professor? O Congresso da Advocacia 5.0, a semana inteira que a gente está lá participando de forma remota também. Acho que a gente está tendo muita oportunidade de aprendizado durante a pandemia, não estamos? Isso. Eu agradeço a Deus por compartilhar com o Cristiano Sobral lá na plataforma dele, que é o seufuturo.com, a oportunidade, né, de oferecer cursos para os advogados, sobretudo. E nesta semana, como você destacou, nós estamos realizando o Congresso Jurídico 5.0. Começou na segunda-feira e vai até a sexta. Ontem mesmo eu gravei a minha palestra e ela está acontecendo agora, ela está sendo reproduzida neste momento lá na plataforma. E eu fiz um comentário ontem, antes de gravar a palestra, dizendo o seguinte, que em 1999 eu realizei um evento aqui em Recife, Encontro Nacional da Responsabilidade Civil. E nós tivemos 3 mil inscritos aqui em Recife, com 30 palestrantes de todo o Brasil. Trouxemos, na ocasião, o Silvio Rodrigues para fazer a abertura, o Rui Stocco fez o encerramento. E ontem eu estava pensando que isso tudo ficou para trás, não é? Porque aquele evento que eu precisei desbravar o Brasil para fazer a divulgação dele, com 3 mil pessoas, ele hoje se mostra muito pequeno, porque lá na plataforma seufuturo.com nós estamos com 100 mil inscritos nesse congresso virtual. Caramba, então, 100 mil? 100 mil inscritos. Então, realmente estamos caminhando para um outro lugar, né, que é um lugar de valorização
do curso virtual, da palestra virtual, sem desmerecer a oportunidade de contato presencial, que é sempre muito importante. E já digo a você que, independentemente de convite que você faça, eu estou assumindo o compromisso de que, passada essa tempestade, essa pandemia, eu estaria aí na ESA conversando com os advogados da sua terra. Vou ter o maior prazer em fazer isso. Então o convite já está feito para não ter perigo de você vir aqui por outra porta, professor. Coisa boa. Que bom. E nos diga aqui um pouquinho, então, professor, para a gente começar. Quero explicar a todos que, como de costume, daqui a pouco eu vou desativar os comentários, até tanto pela conexão quanto para a gente poder acompanhar efetivamente aí o professor Misael. Eu fico um pouco agoniado com os inscritos subindo na cara do nosso convidado, mas não antes, sem poder, professor, cumprimentar e agradecer toda a advocacia que está entrando aí na nossa live, todos os advogados e advogados, seja de Goiás ou seja de outro estado. Agradecer os diretores da Escola Superior de Advocacia que estão presentes, Rafael Brasil, Mariane, Estival, Luciana Lara, os conselheiros da UAB, eu vi professores conselheiros entrando, como a professora Isabel, diretoria da Ordem, conselheiros federais e demais advogadas e advogados, alunos interessados, e também cumprimentar os seguidores do professor Misael Montenegro, que eventualmente estejam aí entrando conosco para acompanhar, dizer a todos que são muito bem-vindos, recomendar desde já que sigam o professor Misael Montenegro. Ele é um professor que tem um conteúdo no Instagram muito bacana, um conteúdo incrível, e quero fazer um pedido para todos vocês que estão assistindo. Envie aí essa live com o professor Misael Montenegro para todo mundo que deveria estar assistindo aqui, que nós vamos falar um tema incrível, que são tutelas de urgência para a Covid-19. A tutela de urgência para a Covid-19 que talvez seja a medida mais necessária nesse momento que a gente precisa. Eu não falei da Caixa de Assistência, mas o Carlos Gilbert, nosso diretor tesoureiro da Caixa de Assistência, fazendo um grande trabalho na CASAG junto com o presidente Rodolfo, aqui na live também. E lembro que a live, além de ficar gravada, ela fica também no YouTube depois de forma definitiva aqui da ESA Goiás. Professor, vamos, como diria o poeta, começar do começo, não é? E fala um pouquinho pra gente, se você puder. Eu acho que é bacana a gente fazer uma pequena introdução a respeito das tutelas de urgência, né, de forma geral, e depois contextualizá-las aí para as medidas que a gente tem visto para a Covid, para a gente começar nosso bate-papo. Pode ser assim? Lógico, muito boa sugestão. Nesse momento, nós estamos valorizando muito mais as tutelas provisórias do que a própria decisão de mérito. Nesse momento, ninguém está pensando em obter uma sentença de mérito. Nós estamos no alvoroço, né, na busca das tutelas provisórias. E no Brasil inteiro, nós temos visto exemplos, né, de pedidos formulados nesse sentido, em algumas situações de forma absurda, contrariando a própria lei, a própria Constituição, em outros casos, adequando-se à lei processual. Então, há uma efervescência na busca da tutela provisória. E eu acho que o momento é oportuno para fazermos uma revisitação desse assunto e depois nós vamos enquadrar em casos concretos que envolvem essa pandemia. Bom, eu lembro a todos que no regime do Código de 73, nós tínhamos as chamadas medidas de urgência, né? E lá tínhamos como espécies ou modalidades as ações cautelares e a tutela antecipada. E nós, advogados, em alguns casos concretos, ficávamos em dúvidas. Nós não sabíamos se deveríamos ajuizar uma ação cautelar, se deveríamos solicitar uma antecipação de tutela e, mais ainda, para apimentar a confusão, se deveríamos impetrar o mandado de segurança solicitando uma liminar. Essa dúvida, essa confusão, que não era comum apenas em relação aos advogados mais jovens, como também afligia os mais antigos, se dava porque os requisitos para obtenção das liminares nas três modalidades eram muito parecidos. Então, nós tínhamos fumus boni juris e periculo in mora, no que toca às ações cautelares, tínhamos a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, mais o periculo in mora para a tutela antecipada, e tínhamos o direito líquido e certo e o periculo in mora para o mandado de segurança. E é muito importante dizer-lhes que
O direito, na verdade, nas três situações, podia ser o mesmo. Vamos imaginar que um cidadão ele foi hospitalizado num determinado hospital privado, ele está no 5º dia de internação no leito de UTI e os familiares recebem uma chamada do plano de saúde dizendo que a partir daquele dia o plano não vai mais cobrir a internação. Por quê? Porque lá no contrato de plano de saúde consta uma cláusula numa fonte muito pequena, dizendo que a cada período de 365 dias, o paciente só tem direito de permanecer 5 dias na UTI. Então, olhando para o sistema velho, nós deveríamos, nesse caso, propor uma ação cautelar, solicitar uma antecipação de tutela ou impetrar o mandado de segurança. Veja, o direito é o mesmo. E eu costumava dizer, olhando para o Código de 73, e quando eu ensinava com base no Código de 73, que a resposta a essa pergunta dependia da qualidade da prova que nós tínhamos em mão. Se a prova da existência do direito ela era inquestionável, nós estávamos diante do direito líquido e certo. Se a prova da existência do direito era mediana, mas suficiente, nós estávamos diante da prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Enquanto que, se a prova da existência do direito fosse apenas rasteira, nós estávamos diante do fumus boni juris e éramos obrigados a propor ação cautelar. Então, vindo agora para o Código 2015 e olhando para o Código a partir do seu artigo 300, o que nós observamos? Observamos que o legislador responsável pela elaboração do Código implodiu o sistema velho. Na verdade, não criou um sistema novo, copiou o sistema europeu, sobretudo trazendo institutos da Alemanha e da Itália. E o que nós temos hoje? Nós temos as chamadas tutelas provisórias, que apresentam como espécies ou modalidades as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias da evidência. E aí, Rafael, me perdoe chover no molhado, mas é importante dizer também o seguinte: o fundamento para a concessão da tutela provisória de urgência é a urgência, enquanto que o fundamento para a concessão da tutela da evidência é a evidência. Parece chover no molhado, mas mesmo o nome sendo dito isso, me parece que às vezes falta até no julgamento essa compreensão, né? Mas a ressalva é muito importante, porque lá no artigo 311, especificamente no seu caput, nós encontramos a regra de que a urgência não é fundamento para a concessão da tutela da evidência. A tutela da evidência exige o preenchimento de outros requisitos. Eu costumo dizer que nós vamos solicitar uma tutela da evidência depois da apresentação da contestação, quando a petição inicial for forte e a defesa for fraca. Esse é o principal caminho, o principal cabimento da concessão da tutela da evidência. Enquanto que a tutela provisória de urgência se fundamenta na urgência. E esta primeira modalidade apresenta subespécies. Então, nós temos tutelas provisórias de urgência cautelares e tutelas provisórias de urgência antecipadas. E me perdoe, eu recebi uma ligação de uma colega na segunda-feira pedindo a mim que corrigisse uma petição que ela tinha feito, em que ela solicitava uma liminar. Quando eu recebi a petição, eu verifiquei que ela criou algo que não existe. Ela sugeria a propositura de uma ação de tutela provisória de urgência. Isso não existe. Tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, não tem a natureza jurídica de ação. São pedidos que podem ser formulados em qualquer ação. Eu posso formular esse pedido numa ação de despejo, pelo menos em tese. Eu posso formular esse pedido numa ação revisional de alimentos, numa ação exoneratória, numa ação revisional de contrato bancário. Então, tutelas provisórias, tanto as de urgência como as da evidência, são pedidos que podem ser formulados em qualquer tipo de ação, de forma antecipada ou incidental. Ou seja, eu posso protocolar uma petição para, neste momento, apenas requerer a concessão da tutela ou, depois de iniciado o processo, eu posso protocolar uma petição avulsa com esse conteúdo, com esse pedido. Então, eu introduziria o assunto dessa forma, lembrando, né, para as pessoas que, logicamente, sabem dessas regras, mas apenas lembrando, pavimentando a nossa conversa, que temos duas modalidades hoje de tutelas no Código.
as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias da evidência. Neste momento de pandemia, o que se tem pedido na Justiça, sobretudo, é a concessão da tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada. Perfeito. Veja, uma coisa, enquanto você falava, professor, eu fiz uma conta rápida aqui. 2015, né? O que a gente ainda chama de novo CPC. 2015. Até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha no mercado pessoas que nunca passaram pelo novo CPC. E se a gente for parar para pensar, hoje, a gente já tem, pelo antigo CPC, a gente já tem gente que fez o primeiro ano em 2015, 16, 17, 18 e 19. A gente já está com a primeira turma no mercado que não sabe o que foi o antigo CPC, o CPC de 76. Interessante essa reflexão. Mas, professor Misael, olha só, você alertou muito bem as pessoas que não existe uma ação de tutela de urgência, né? Uma ação de tutela de evidência. Isso vem de um vício antigo em que a gente fazia a ação cautelar e essa ação cautelar exigia, no prazo de 30 dias, a propositura de uma ação principal. Isso porque a gente sabe muito bem que muitas vezes a urgência e a pressa de uma medida de urgência, a necessidade de ser breve nessa medida de urgência, faz com que muitas vezes o colega advogado precise finalizar aquele pedido ali e falta alguma coisa para ele arrumar depois para uma ação principal. Qual que é a medida que o advogado pode fazer de urgência que não seja necessariamente ainda a ação principal do processo? Muito bom, muito boa a sua pergunta. Veja, o código novo, eu vou chamar de novo, apenas por cacuete, né? O código 2015, ele criou uma técnica diferente. Que técnica é essa? Ele se contenta, num primeiro momento, com a apresentação de uma petição inicial incompleta. Incompleta. E essa palavra incompleta não é usada de forma pejorativa. O código permite que a petição seja incompleta. Por quê? Porque eu estou numa situação de urgência. Então, vejamos um caso de pandemia. Eu advogo para um cidadão que ele está interessado na redução dos aluguéis do estabelecimento comercial que ele ocupa, né? Então, ele me procura e diz, Misael, eu estou pagando R$10.000 por mês de aluguel, eu quero passar, o que eu consigo pagar a partir de agora é apenas R$3.000. Então, eu quero uma decisão da Justiça que me permita pagar R$10.000 a partir agora de maio de 2020. Bom, o ideal é que eu me sentasse na frente do computador, abrisse vários livros, consultasse a jurisprudência, uma jurisprudência preferencialmente madura, consolidada no julgamento de recursos repetitivos, não é? E elaborasse uma petição inicial completa, uma petição inicial perfeita. Mas muitas vezes eu não consigo fazer isto no momento processual em que me encontro. E exatamente por esta razão, o código diz assim para o advogado: você pode, numa situação como esta, numa situação de urgência, numa situação, eu vou apimentar, de calamidade, me dar aqui uma petição inicial incompleta. Então, o legislador está dizendo a mim mais ou menos assim: eu estou esperando de você, no final, uma petição inicial com 20 páginas. Mas façamos assim: por enquanto, você me dá 5 páginas, não é? Porque você está numa situação de urgência, e nessas 5 páginas você vai se limitar a requerer uma tutela provisória de urgência cautelar ou uma tutela provisória de urgência antecipada. E depois, quando você tiver tempo, você vai me dar as outras 15 páginas. Então, nessas 5 primeiras páginas, não é, eu vou me limitar a resolver aquela questão de urgência, formulando apenas o pedido de tutela. E nesta petição, é a regra, eu já devo indicar qual é o meu pedido de tutela definitiva, para que o juiz possa avaliar se aquele meu pedido tem fundamentação plausível. Porque se ele for uma aventura jurídica, o juiz já deve indeferir a petição naquele momento. Por exemplo, um exemplo clássico: eu estou devendo um dinheiro a você, né? E eu sei que você vai me cobrar e eu não tenho como pagar nesse momento de pandemia. O que eu faço? Eu protocolo uma petição inicial incompleta com 5 páginas e digo assim ao juiz: excelência,
eu quero uma tutela provisória que impeça Rafael de propor uma ação de cobrança contra mim ou uma ação de execução contra mim. Esse pedido o juiz vai fulminar naquele momento. Por quê? Porque ele agride o direito de ação que está previsto na linha A do inciso 34 do artigo 5º da Constituição Federal. Eu não posso pedir uma liminar para impedir, para requerer que você seja obstado de exercer o direito de ação. Direito de ação. Então, o pedido que eu estou formulando nesse momento, em tutela provisória, é juridicamente impossível. E, por isso, o juiz já rejeitaria de plano o pedido. Então, resumindo e respondendo à tua pergunta, quando a tutela é requerida em caráter antecedente, ou seja, eu só peço a tutela provisória, eu estou autorizado pela lei a apresentar uma petição inicial incompleta, em termos figurativos, com 5 páginas, dando à lei a mim a oportunidade de, posteriormente, apresentar as outras 15 páginas, pensando numa petição de 20. Tá, mas professor, nesse caso, que você tem autorização de apresentar uma petição incompleta, certo? O que pode faltar na petição? Fatos, documentos, pedidos. Pode faltar tudo, eu posso falar só da urgência, desde que, por óbvio, eu coloque os fatos suficientes para mostrar o meu direito, né, para mostrar ali, no mínimo, o mínimo não de evidência, mas o mínimo de plausibilidade, e demonstrar, evidentemente, a urgência, que é o que tem que ser fortemente demonstrado. Essa indicação de que a petição é incompleta, ela já precisa vir informado desde já que trata-se de uma petição inicial incompleta e será complementada depois? Como é que funciona isso aí? Isso, lá na primeira página, na parte do preâmbulo da petição inicial, eu vou dizer que estou formulando um pedido de tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada em caráter antecedente. Vamos pensar numa situação prática em que, voltando para o exemplo, o meu cliente pretenda reduzir aluguéis de um imóvel numa locação não residencial. O que pode faltar nesta petição, a petição incompleta? Respondendo à tua pergunta. Bom, numa petição completa de 20 páginas, eu devo me reportar aos artigos 317, 393, 478 e 479 do Código Civil, que têm sido usados como fundamento nesse tipo de situação. Devo também transcrever julgados de tribunais ou julgados monocráticos sobre essa matéria em casos semelhantes. Eu devo demonstrar de forma completa a plausibilidade do direito. E devo dizer ao juiz, nessa petição completa, o que eu quero no final como tutela definitiva. O que eu quero? Eu quero que ele intervenha no contrato, modifique o contrato para permitir o seu procedimento, a sua continuidade. Na petição incompleta, o que eu faço? Eu vou me referir à distância aos artigos 317, 393, 478 e 479, dizendo, excelência, veja, lá, quando eu vier a formular o pedido de tutela definitiva, eu vou lhe mostrar que o caso concreto, ele tem respaldo nesses dispositivos legais. Eu vou transcrever lições doutrinárias comentando esses dispositivos. Eu vou também transcrever aí de forma integral julgados de vários tribunais sobre essa situação e vou pedir, então, a modificação do contrato. Por enquanto, como eu estou numa situação de urgência, eu só estou lhe dizendo que o meu pedido de tutela definitiva será amparado por esses dispositivos. Está aqui. Eu estou transcrevendo um julgado só, proferido em caso semelhante, e estou dizendo que, posteriormente, quando eu tiver fôlego processual, eu vou pedir a modificação do contrato. Por enquanto, eu só quero a redução dos aluguéis. Perfeito, professor. Misael, e feita essa aula, não vou nem chamar de introdução, foi uma verdadeira aula aí que a gente recebeu sobre as tutelas, e aí a gente caminhando para a Covid. Você já deu alguns bons exemplos, né? Você já deu um exemplo de cobertura de plano de saúde, de UTI, você deu um bom exemplo também de locação. Que outras situações que a gente poderia vislumbrar aí para a advocacia em tempos de Covid, de repente até oportunidades que muitas vezes as partes nem visualizam isso, mas a advocacia percebe, está enxergando, para usar essas tutelas durante a Covid, para a gente poder pensar também em oportunidades para essa advocacia que está agora, pensando que é um momento em que não se tem como trabalhar. E muito pelo contrário, tem muita coisa a ser feita, né?
Eu acabei de ler um livro, o título dele é Justiça, né? Um livro que não pertence ao mundo do direito, mas fala da justiça. E esse livro é muito interessante, Rafael, porque ele mostra que a advocacia ela sempre cresce em momentos de crise, né? Nós estamos aqui no trabalho home office, um trabalho completamente diferente do usual, mas nós temos de enxergar o amanhã e olhar para o amanhã. Esse momento de pandemia vai trazer para os advogados uma grande oportunidade de crescimento em algumas áreas. Eu, particularmente, entendo assim: consumidor, trabalhista, imobiliário, tributário, contratual, advocacia contratual. É engraçado, se me permite, áreas clássicas, né? Isso. De repente, a gente via advocacia, e esses dias eu estava conversando com uma sócia aqui no escritório. Ela me falou uma coisa interessante, professor, que ela disse o seguinte: Rafael, hoje parece que o pessoal só quer saber de startup, compliance, direito digital, todas essas novas possibilidades de advocacia que são incríveis, e tem tanta gente investindo tudo nisso que eu acho que no futuro vai ganhar dinheiro quem souber processo. Porque o povo está esquecendo de estudar processo. Né? As pessoas estão esquecendo do clássico. E, além disso, muito bacana seu comentário, e além disso, se você olhar para o direito, o que nós precisamos saber hoje para resolver esses conflitos, entre aspas, novos, é a base do direito. Veja, para resolver um problema, né, de revisão contratual, nós precisamos conhecer o quê? As regras do direito obrigacional, que são vistas no meio do curso do direito. Para nós sabermos resolver uma relação consumerista, nós precisamos dominar, sobretudo, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lá no início do Código. Então, nós estamos voltando para a base do direito. A base está exigindo agora o nosso conhecimento, né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta sobre essas questões novas, né? Bom, primeiro eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a ação de despejo, né? Porque o que eu tenho visto aí é que muitas pessoas têm ajuizado ações de despejo, dizendo assim na petição inicial: o locador ele depende da renda do aluguel para a sua sobrevivência, para pagamento das suas despesas. 80% dos imóveis no Brasil, Rafael, eles são de propriedade de aposentados, né? Então, de fato, os locadores, na sua grande maioria, dependem daquela renda para complementação com a aposentadoria, permitindo o pagamento das suas despesas. Então, imagine que eu queira elaborar uma petição inicial, propondo uma ação de despejo, e eu quero dizer assim: o locador precisa da renda, o inquilino não pagou o aluguel de março, não pagou o aluguel de abril, e já me mandou uma notificação dizendo que não vai pagar o aluguel de maio. Então, a grande pergunta é: cabe uma tutela provisória numa situação como esta, em que há uma inadimplência confessada e uma necessidade por parte do locador de obter a renda como condição para a sua sobrevivência? Veja, todo pedido de tutela provisória é embasado no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quando eu solicito, eu vou chamar grosso modo, uma liminar para o juiz, eu tenho de demonstrar duas coisas: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mas eu chamo a atenção de quem nos assiste para o fato de que, além desses requisitos, que eu vou denominá-los de gerais, às vezes a lei, e às vezes uma lei esparsa, exige o preenchimento de um requisito específico. E isso acontece com a Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91. Lá no artigo 59 da Lei do Inquilinato, especificamente no seu inciso 9, nós encontramos a única hipótese em que se admite a concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento. E que situação é essa? É quando estamos diante da alegada falta de pagamento e a locação está desprovida de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma lei. Ou seja, essa locação não está garantida por uma fiança, não está garantida por uma caução. Então, neste caso, o contrato está desprotegido. Eu tenho uma falta de pagamento de aluguéis e o aluguel e o contrato está desprotegido. Então, é a única... E às vezes, né? E às vezes, professor, é até uma
estratégia, e as pessoas ficam muito travadas nisso. Tem clientes que, para uma aposentadoria, como você disse, às vezes pegam um prédio, constrói um prédio de kitnets baratas. E aí eles ficam naquela aflição de ter a garantia. E estrategicamente pode ser mais inteligente ter o contrato sem nenhuma garantia por conta disso, para que você consiga efetivamente despejar um inquilino de baixa renda, sem garantia, sem condições de honrar isso aí, do que você ficar exigindo essa garantia e depois ficar preso nessa demanda judicial, que, como você bem disse, não tem aí a possibilidade da tutela da liminar, digamos assim, de despejo, né? Perfeito. Essa estratégia é muito adotada pelos locadores, exatamente para driblar a lei do inquilinato e permitir a concessão da liminar. Então, eu repito, nas ações de despejo, mesmo que haja uma inadimplência confessada por parte do locatário, mesmo que aquela renda do aluguel seja necessária para a subsistência do locador, mesmo no período de pandemia, não se admite a concessão de liminar. Por que não se admite? Porque a lei do inquilinato é uma legislação que se sobrepõe ao Código de Processo Civil, porque lei especial afasta a aplicação da lei geral em respeito ao princípio da especialidade, só prevê a concessão de liminar quando o contrato estiver desprovido de garantia. Então, essa é a primeira situação que eu queria trabalhar olhando para a lei do inquilinato. Uma outra situação, Rafael, se você me permite. Por favor. O que alguns locadores têm feito agora nesse momento? O locatário não paga o aluguel. Aí o locador manda uma notificação para o locatário e diz assim: desocupe o imóvel no prazo, imaginemos, de 5 dias. Se você não desocupar, a sua permanência no imóvel vai caracterizar o esbulho e vai ensejar a adoção da medida cabível. E aí, esse prazo de 5 dias, ele passa em branco, sem o pagamento da dívida e sem a desocupação do imóvel. E alguns advogados, o que têm feito? Tem ajuizado a ação de reintegração de posse. Veja, lá na notificação, houve o aviso por parte do locador que a permanência do locatário no imóvel caracterizaria o esbulho. E quando nós falamos sobre esbulho, nós associamos, logicamente, com a ação de reintegração de posse. E muitos advogados têm ajuizado essa ação pedindo a liminar. Aquela liminar que não pode ser dada na ação de despejo, eles pretendem obter na ação possessória, especificamente na ação de reintegração de posse. Eu lembro aos colegas que o artigo 5º da Lei do Inquilinato, ele é muito claro. Ele diz assim: seja qual for o fundamento do término da locação, a ação adequada para reaver o imóvel é a ação de despejo. Então, não se admite a propositura da ação de reintegração de posse neste caso. A notificação não é capaz e não tem força suficiente para caracterizar o esbulho. Por quê? Porque a posse foi adquirida pelo locatário mediante por meio da transferência voluntária pelo locador. Então, a permanência do locatário ela só vai ser combatida por meio do ajuizamento de uma ação de despejo. Então, a notificação tentando caracterizar o esbulho, não é suficiente para garantir a propositura da ação possessória. Será necessário o ajuizamento da ação de despejo. E tem sido deferidas liminares no primeiro grau para essas possessórias? Não, muito pelo contrário. As possessórias, o juiz tem aplicado o artigo 330 do Código de Processo Civil e tem deferido a petição inicial. Por quê? Pela inadequação da via eleita. Eu usei um instrumento inadequado para resolver o conflito de interesse. A lei predefine o instrumento correto, que é a ação de despejo. Eu fiz uso do veículo inadequado e a consequência lógica, o indeferimento da petição inicial. Perfeito, só para ter certeza, porque eu também não conhecia essa estratégia, para falar a verdade. O professor sabe que eu sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, então estou aqui aprendendo contigo aí sobre a lei de locações. Eu tive a curiosidade de ver seu currículo no Google. Você é muito mais do que professor de Trabalho e Processo do Trabalho. O seu currículo é muito extenso, eu vi. Imagina, eu estou aqui aprendendo. E realmente eu nunca tinha ouvido falar nessa estratégia aí da reintegração de posse. Interessante. Mas, professor, o advogado, ele busca a tutela de urgência, seja para uma locação, seja para uma dívida, seja aí para uma emergência de UTI, para qualquer que seja a necessidade dele. E aí, de repente, ele bate lá
na porta do judiciário, no primeiro grau, e tem o seu pedido indeferido, né? Isso é uma urgência de fato. Aí pode ser uma urgência, aquela urgência absoluta, como o exemplo da UTI da madrugada, não é? Que é o caso de uma urgência absoluta. E tem aquela urgência que é uma urgência, mas não é essa urgência absoluta do plantão, né? Então são coisas diferentes. Da negativa desse pedido da tutela de urgência, com o indeferimento dele, o que fazer? O inciso 1 do artigo 1015 do Código de Processo Civil garante, nesse caso, a interposição do agravo de instrumento. Você sabe que o artigo 1015 limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Mas, dentre essas hipóteses, consta exatamente a situação que você expõe, que é a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre tutela provisória. Não apenas contra a decisão que conceder a tutela provisória, mas de forma mais ampla sobre a decisão que versar sobre a tutela provisória. Então, nesse caso, eu poderei interpor o agravo de instrumento e, neste recurso, eu posso solicitar ao relator a concessão da chamada tutela antecipada recursal, com fundamento no artigo 1019 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá, duas situações diferentes. Eu propus uma ação para obrigar o plano de saúde a, neste momento, garantir a minha permanência no leito de UTI. A liminar foi negada. Eu vou interpor o recurso de agravo e o que eu vou requerer é a concessão da tutela antecipada recursal. Diferentemente, se o juiz conceder a liminar, o plano de saúde pode interpor o recurso de agravo e, neste caso, ele não vai requerer a tutela antecipada recursal. Ele vai requerer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Então, o relator vai proferir uma decisão monocrática e, se ele negar, seja a tutela antecipada recursal, seja o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a parte poderá atacar essa decisão do relator através do agravo interno, com fundamento no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Bacana. Então, para ficar mais difícil, porque se fosse fácil, não precisava do professor Misael Montenegro aqui com a gente, né? Seria para qualquer um. E aí ele tem o relator nega também a liminar o pedido de antecipação da tutela aí se ele for requerente da urgência, ou o relator nega o efeito suspensivo ao recurso. E o cliente, a primeira pergunta que ele faz para o colega advogado é: e agora, doutor? O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Agora cabe agravo interno, com fundamento no artigo 1021, no prazo legal de 15 dias. Alguns advogados, eu vi isso recentemente, contra a decisão do juiz, é muito importante esse ponto, contra a decisão do juiz que nega a liminar, ou contra a decisão do relator que nega a tutela antecipada recursal, alguns colegas o que fazem? Impetram o mandado de segurança. Vejam lá, muito cuidado com isso. O artigo 5º da Lei 12.016 de 2019, que é a Lei do Mandado de Segurança, como também a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, vedam a impetração do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Então, mandado de segurança não é substitutivo de recurso. Nesse caso, portanto, seja contra a decisão do juiz que indefere a liminar, seja contra a decisão do relator que indefere a tutela recursal, pedido de tutela antecipada recursal, não é admitida a impetração do mandado de segurança, mas, ao invés disso, a interposição do agravo interno com fundamento no artigo 1021 do CPC. Eu fiz essa provocação de propósito e sabe de onde vem isso, né, professor? Essa história do mandado de segurança, né? De onde vem? Vem lá do processo do trabalho. Isso. Porque lá nós não temos. Nós não temos a figura do agravo de vocês instrumento. Só usam agravo então, para destrancar o recurso ordinário, né? Exatamente, o recurso ordinário, ou de revista, ou de petição, enfim, destrancar recurso. E aí é comum o advogado, que me parece que cada vez mais o jovem advogado, ele
também atua na Justiça do Trabalho e tem essa atuação de processo de trabalho e acaba se acostumando a essa medida do mandado de segurança, né, relacionado à decisão que indefere o pedido dele. E aí eles acabam levando isso para o processo civil de forma absolutamente inadequada, como você bem disse. Não se pode efetivamente, existindo um recurso, propor o mandado de segurança, mas é o costume que vem lá da atuação trabalhista. É esse costume. Assim como a gente, vez ou outra, se bate com um agravo de instrumento lá no Tribunal do Trabalho, vez ou outra, alguém propondo aí, interpondo um agravo de instrumento decorrente aí de uma decisão. Mas lá é por causa de um outro princípio, de um outro processo, de um princípio da irrecorribilidade imediata das decisões, em que a gente tem que afastar e entender que cada ramo processual tem efetivamente as suas regras específicas, e essa é a importância de a gente estar sempre se atualizando e estudando com as pessoas certas, né? O mandado de segurança na justiça comum, na justiça, no processo civil, só é admitido, e eu lhe confesso que faz muito tempo que não vejo essa hipótese em caso concreto, mas o mandado de segurança só é admitido excepcionalmente para atacar uma decisão que a gente chama de teratológica. Teratologia é o estudo das monstruosidades, né? Então, quando eu estiver diante de uma decisão monstruosa, pelo menos em tese, eu poderia fazer uso do mandado de segurança. Mas, sinceramente, eu tenho 27 anos como advogado, não me lembro da última vez que vi um mandado de segurança para atacar uma decisão judicial, sendo ele acolhido, porque muitas pessoas usam o mandado de segurança, mas aí o que o juiz faz? Ele aplica o artigo 10 da Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, indeferindo a petição inicial, né? Perfeito. Mas e olha só, professor, e quando o pedido é lá no juizado especial dessa tutela de urgência, Aí e o juiz... se fosse para ser fácil, eu não precisava do Misael aqui. Olha, você quer complicar porque a sua pergunta não tem resposta. Porque essa pergunta que você faz é uma pergunta que os advogados fazem desde 1995, quando aprovada foi a Lei 9099 de 95. Como lá no microsistema, na Lei 9099, não há previsão para interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, a pergunta natural, e é a que você faz agora, bom... Se caberia o mandado de segurança para a turma recursal. É o raciocínio, né? Eu, particularmente, entendo que sim, que cabe o mandado de segurança e a competência seria do colégio recursal. Mas você tem uma divisão absoluta na jurisprudência. Alguns órgãos entendem que não é cabível o mandado de segurança, mas a chamada reclamação, também para o colégio recursal. Outros órgãos, e aí vai depender, varia de estado para estado, admitem a impetração do mandado de segurança. Eu, particularmente, entendo pelo cabimento do mandado de segurança, porque, nesse caso, não há recurso que possa atacar essa decisão, pelo menos não no momento em que ela é proferida. Alguns colégios recursais dizem assim, olha, você não pode atacar a decisão agora, mas você pode suscitar a questão como preliminar do recurso inominado. Mas aí já passou muito tempo e o prejuízo já foi consumado, já foi absolvido pelo réu do processo. Então, eu preciso do instrumento, neste momento, para atacar a decisão. E, na minha opinião, é o mandado de segurança. É isso. Permite, professor, ainda dentro das tutelas de urgências na Covid-19, um dos assuntos que mais estão sendo debatidos nas relações de consumo, né? A gente já falou bem aqui sobre relação imobiliária, falamos bem aqui sobre as urgências do plano de saúde, e hoje o pessoal passa por um debate muito interessante. Eu já vi, inclusive, você conversando sobre isso com o Cristiano Sobral em uma live, e é muito interessante mesmo, que são as relações escolares, né? Sejam as escolas, as faculdades, o potencial direito ou não de se obter aí a redução do valor de mensalidade. A gente não precisa necessariamente entrar aí se a pessoa tem ou não tem direito, mas imaginando que entenda que tenha esse direito pelos motivos aí relacionados ao direito do consumidor que ela acha adequados. Essa tutela de urgência,
ela viria caminhando também para ser requerida em uma ação que viesse a rever os valores dessas mensalidades, e poderia ser proposta, na verdade, a ação de uma forma coletiva, os pais todos juntos ali, coletivamente falando, para que uma associação de pais, ou todos os pais de uma sala, fazerem contra a escola, ou os alunos de uma faculdade fazerem contra a faculdade essa ação, e pedir aí coletivamente essa tutela de urgência para conseguir um desconto para o pagamento nesse período de pandemia? Rafael, eu tenho um curso lá na plataforma do Cristiano Sobral, que é Advogando em Tempos de Crise. E os alunos desse curso me pediram que eu redigisse uma petição de uma ação com este pedido. E eu redigi e encaminhei para eles. Eu vou fazer o seguinte: legal. Quando terminar a live, quem me mandar um direct, tá? Eu vou, informando o e-mail, eu vou encaminhar a petição inicial que elaborei para esse caso concreto, para essas pessoas que solicitarem, tá? Veja só, primeiro, se a ação pode ser proposta de forma coletiva, né, ou se teria de ser proposta de forma individual. Bom, primeiro, essa ação poderia, pelo menos em tese, ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por uma associação de pais, porque o direito aí é difuso, o direito é coletivo, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, será que os 50 pais, né, dos alunos de uma determinada classe, eles podem se juntar, contratar um advogado e ajuizar uma ação dessa natureza? Pode. O litisconsórcio aí, ele é facultativo, tá? Mas as pessoas podem se unir para agregar esforços para dar mais força a esta ação, ajuizando uma única demanda. O único cuidado que deve ser tomado é o seguinte: o Código veda a formação do que a gente chama de litisconsórcio multitudinário. O que é um litisconsórcio multitudinário? É o chamado litisconsórcio das multidões. Então, eu não posso, né, num colégio que tem 5.000 alunos, eu não posso pegar os 5.000 pais e propor uma ação única em favor deles, porque esta ação ela fica muito pesada e o processo não vai conseguir tramitar. Então, eu preciso observar uma racionalidade, não é? Uma razoabilidade na quantidade de pessoas que eu vou colocar numa única ação. O fundamento dela é a Lei de Bases e Diretrizes da Educação, né? Sobretudo para o ensino infantil, para a educação infantil. Porque na educação infantil não se admite, pela Lei de Bases e Diretrizes da Educação, o curso apenas à distância, a aula virtual, a aula online, sequer em momento de pandemia. E por quê? Porque esse ensino que é ministrado para as crianças entre 1 e 6 anos, ele é considerado como a base da formação do aluno. E essa base depende do contato do professor com o aluno, contato que se subentende ser presencial. Então, nessas ações que versam sobre pedidos de redução de mensalidades, dizendo respeito ao ensino, à educação infantil, vejo sim uma probabilidade muito grande de obtenção de uma tutela. Se você me permite, Rafael, você acabou despertando um tema que estava guardado aqui para eu, em algum momento, trabalhar. Veja, nós, nesse momento, o que nós queremos é uma liminar. Nem sei se eu quero uma sentença depois. Eu quero agora uma liminar. Me parece muito oportuno nós olharmos para os artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Esses dispositivos, eles tratam da chamada tutela estabilizada, ou estabilização da tutela. Como é que funciona isso? Eu elaboro uma petição incompleta, voltando agora para o começo da nossa conversa, né? Eu elaboro uma petição incompleta, aquela tal petição de 5 páginas, e eu solicito uma tutela provisória de natureza antecipada. Ela é satisfativa. O que eu digo na petição inicial? Excelência, eu sou advogado, a justiça está fechada, esteve fechada desde o dia 20 de março, reabriu apenas para contagem de prazos em processos eletrônicos no dia 4 de maio. Eu tive perda da minha receita e eu preciso comprovar isso de forma objetiva. E o que eu quero, então? Eu quero uma liminar
e me garanta, nos próximos 3 meses, pagar mensalidades com redução de 50%. Excelência, eu só quero isso. Depois de passado esse período, eu volto a pagar o valor normal. Então, veja, formulei uma petição inicial incompleta, solicitei uma tutela provisória de urgência antecipada de natureza satisfativa e estou dizendo na petição inicial que me contento com a liminar. O que o juiz faz? Recebe a petição inicial, concede a liminar, manda citar e intimar a parte contrária. A parte contrária, então, ela analisa a jurisprudência já formada sobre esse assunto e ela constata que é improvável a revogação daquela liminar. O que ela faz? Ela se curva à decisão judicial, nem contesta, nem agrava o instrumento. Nesse caso, o 304 diz que a tutela ela é estabilizada e o processo é extinto. Tudo isso para dizer a vocês o seguinte, que nesse momento de pandemia, me parece muito oportuna a utilização dessa ferramenta para nós não termos desdobramento processual excessivo. Ora, se eu estou querendo apenas uma liminar, eu posso dizer isso ao juiz, a petição inicial, para que o juiz transmita essa informação ao réu quando vier a citá-lo, intimá-lo, e o réu então diga, bom, você só quer liminar? Tudo bem, fique com a liminar, o processo está encerrado, nós não vamos mais perder tempo com ele. Então, essa ferramenta me parece de uma adoção muito oportuna nesse momento de pandemia para resolver apenas aquilo que nós queremos que seja resolvido, ou seja, a situação de urgência. Eu não quero modificar o contrato de prestação de serviço educacional ad perpétuum. Eu só quero diminuir a mensalidade durante 2 ou 3 meses. Perfeito. É incrível, professor. Acho que, como o pessoal está falando aí, é uma verdadeira aula. Mas, por falar em aula, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, eu gostaria de te pedir para falar para todo mundo que está acompanhando onde eles podem assistir essas aulas, como que ele pode ter acesso ao seu material, além de te mandar pedir esse modelo de petição, fazer para buscar informações do professor Misael. Bom, eu tenho alguns cursos lá na plataforma seufuturo.com, que é turo.com, mas eu tenho especificamente esse curso que é Advogando em Tempos de Crise, em que nós trabalhamos vários assuntos, revisional de contratos bancários, revisional de aluguéis, revisional de alimentos, exoneração de alimentos, tutelas provisórias, etc, etc, etc. Além das aulas, eu ofereço petições, modelos de petições e notificações. E para os primeiros alunos desse curso, eu acho que nós temos umas 50 vagas, nós oferecemos uma tutoria pelo WhatsApp. Então, o aluno ele é inserido num grupo e ele tem uma tutoria comigo diária durante 1 ano. Ele pode pedir esclarecimento de dúvidas pelo período de 1 ano. Então, quem entrar lá e se matricular hoje, eu acho que as últimas vagas vão se encerrar hoje, vão participar do grupo do WhatsApp, o grupo de tutoria. Então, é www.seufuturo.com. Lembro, quem me mandar um direct, né, me seguir e mandar um direct... Rafael, agora que eu estou de bom humor, eu gostei muito de conversar com você e eu adoro Goiás. Eu não vou mandar só uma petição requerendo redução de mensalidade, não. Eu vou mandar uma petição requerendo redução de mensalidade, redução de aluguel e redução de alimentos, todas fundamentadas nessa questão da pandemia. Então eu vou fazer uma proposta diferente. Não, eu vou fazer uma proposta diferente. Espera aí. Fica sendo como presente da ESA aí de Goiás, tá bom? Não, quando alguém estica a mão, eu puxo o braço. Eu vou fazer uma proposta diferente para você aqui. Vamos fazer o seguinte, eu acho que fica bem legal. Vamos bolar um mini curso, uma coisa rápida, de 1 2 horas de duração, em que você, no lugar de mandar para as pessoas, você vai oferecer esse curso explicando essa petição que você vai disponibilizar. A gente faz uma plataforma da ESA Goiás esse curso e convida toda a advocacia de Goiás. Porque já que é um presente, eu acho que a gente pode alcançar muito mais que essas 70, 100 pessoas que estão assistindo aqui. Pensa nisso e me fala depois. Acho que pode ser legal aí. Já está aceito? Já está aceito. Ó, Luciana Lara. Presta atenção, a Luciana Lara, nossa diretora, está aí acompanhando. Vamos organizar um curso na nossa plataforma online com o professor Misael Montenegro para falar sobre essas tutelas e divulgar que nesse curso ele vai disponibilizar esse modelo das 3 ações
que ele prometeu. E a gente vai fazer essa semana, para o curso já acontecer na próxima semana, e a gente ampliar aí todos os inscritos para o professor ter acesso. Acho que vai dar muita gente nesse curso. Rafael Brasil está aí também para acompanhar a gente. O Cristiano Sobral me ensinou a mexer no Zoom. Então eu posso gravar essas aulas e mandar aí pelo Zoom para vocês. Vai ser um grande prazer. Ou a gente faz até junto, uma horinha ali de interação, é quase isso aqui, mas uma plataforma que eu acho que o pessoal vai interagir, acho que vai entrar mais gente, vai ser muito interessante. Vai ser bom, você vai ver. Show. Vai ser bom, vai ser bom. Já que, como diz o outro, estica a mão, eu puxo o braço. Olha, professor, quero te agradecer, quero dizer a todos aí que estão nos acompanhando, que sigam o perfil do professor Misael Montenegro. Misael, ele é uma referência em direito processual civil há vários anos. Ele é muito presente nas doutrinas, no campo doutrinário, na academia, nas obras e também agora muito presente no meio online, tá? O Cristiano Sobral está puxando ele para o meio online, né? O pessoal está falando que quer a petição antes da próxima semana. Ó, ele já tinha prometido antes. Manda um inbox pro professor aí, com o e-mail dele lá no inbox dele, no Instagram dele, que ele vai te incluir lá, com certeza ele vai acrescentar e te enviar a petição. Eu quero agradecer muito, professor. Dizer a vocês todos também que estão acompanhando, que lá na plataforma do seufuturo.com, o professor Misael Montenegro tem cursos muito interessantes. Esse curso, Advogando na Crise, é um curso incrível, que vale a pena fazer, vale a pena mesmo fazer, eu sugiro vocês acompanharem. Esse gostinho de curso, desse mini curso que a gente vai fazer em Goiás, para quem está perguntando aí, ele é gratuito sim, evidentemente, já que é um presente que a gente ganhou, a gente tem que distribuir esse presente para a advocacia, tá certo? Agradeço muito, professor, a sua disponibilidade de tempo. Quero dizer que todas as vezes que vem alguém aqui, a gente cria uma frase, certo? E o senhor disse algumas frases aí, a gente capta uma frase do professor relacionada a algo que ele diz para a gente fazer um card desse professor depois. E aí, enquanto você estava falando, a gente anotou algumas frases, mas a frase que ganhou aqui na nossa votação do grupo de coordenadores desse projeto foi: em tempo de pandemia, desculpa, engasguei aqui. Em tempo de pandemia, a parte precisa de uma tutela de urgência, não de uma decisão definitiva. Eu acho que essa frase marca muito a nossa fala de hoje e fico aqui devolvendo a palavra para você se despedir e reiterando a todos. Conheçam os cursos do professor Misael Montenegro, acompanhem ele na rede social, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a sua advocacia. Rafael, eu quero dizer que eu senti um pouco o cheirinho de Goiás através dessa live, né? Que bom. Bateu uma saudade, eu tenho tantos amigos aí na sua terra. Parabéns pela ESA, pela iniciativa, não é o que vocês fazem, não tem preço nesse momento de pandemia, né? Que é a manutenção desse canal para compartilhamento de ideias. Eu vou dar uma sugestão para quem mandar um direct aí para a ESA, né? Com sugestão de temas do nosso curso, para a gente fazer um programa a 4 mãos ou a 10 mãos. E aí a gente pega esses temas, faz um programa, reúne isso, num programa que caiba em 2 ou 3 horas, para que eu possa abordar a quantidade de assuntos, a maior quantidade de assuntos, e assuntos no interesse da advocacia neste momento. Então, só tenho a lhe agradecer, desejo a vocês que vocês se protejam, e fico esperando aí pela instrução, porque em breve quero estar na plataforma de vocês para manter a conversa com os advogados aí de Goiás. Eu vi algumas pessoas perguntando, e advogados de fora de Goiás não podem fazer? Aí serão bem-vindos.